tempo leva para passar pelas 4 fases da massagem tântrica? Existe um processo de desenvolvimento da potência orgástica que acontece em 4 fases. Por que em 4 fases? Porque se você faz todas as técnicas de massagem tântrica misturado tudo junto, você tem uma experiência de prazer diferenciada, porém você não desenvolve a potência orgástica do seu corpo. Daí o que acontece é que você vivencia uma experiência incrível de prazer, de plenitude, mas você acha que só é possível vivenciar isso na experiência da massagem. Só que não. Tem como você desenvolver o potencial orgástico do seu corpo e você passar a ter o mesmo nível de prazer, de êxtase, também nas suas experiências íntimas, na experiência de sexo, na experiência de masturbação, porque o seu corpo se transformou em uma potência orgástica. Só que para isso a gente precisa fazer uma técnica mais prolongada. Então eu preciso, se eu fosse fazer uma massagem com uma técnica prolongada, cada técnica muito prolongada, essa massagem teria a duração em torno de 3, 4 horas. Então acaba não fazendo sentido. Então a gente divide essas técnicas em blocos, em fases, tá? Então a fase 1 é o momento de despertar o corpo, de despertar a energia do corpo. O nosso corpo, ele tem energia, e quando a gente faz a técnica da fase 1, que é a massagem sensitive, a massagem sensorial no corpo todo, essa massagem não toca no genital, a gente vai trazendo energia para o corpo, mobilizando todos os músculos e nervos do corpo. E por que isso é importante? Porque isso vai preparar o corpo para o hiperorgasmo, que é o orgasmo que se expande para o corpo todo e dura minutos, né? O orgasmo, ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. Ele não é um fenômeno genital, só que as pessoas genitalizam o prazer. Então, a sensitive, ela degenitaliza o prazer, ela sensibiliza todo o corpo para o prazer. Então, de repente, você descobre que as suas mãos, seus dedos são erógenos, que você pode sentir prazer no braço, no cotovelo, na coxa, na perna, nos pés, e inclusive orgasmo a partir desses pontos, tá? Então você descobre que o seu corpo todo é erógeno, que ele só não estava desperto. E a sensitive, ela tem a função de despertar o corpo. Só que se a gente faz uma sensitive de 20 minutos, ela não vai despertar o corpo. Então a gente precisa de uma sensitive mais longa, em torno de 1 hora, para despertar. E mesmo assim, pode ser que ele não desperte. Então talvez seja necessário, ao invés de uma sensitive, 2 sensitive, ou então 3 sensitive. Então, normalmente, precisa de até 3 massagens sensitives para despertar o corpo. E aí, nesse momento, esse corpo está apto para avançar para a fase 2. O que é a fase 2? Como esse corpo já está desperto, eu faço uma sensitive menor, agora sim, em torno de 20 minutos, talvez 30. E depois eu complemento a massagem com a massagem genital, que seria, no caso da mulher, massagem yoni, na vulva, grandes lábios, pequenos lábios e clitóris, e no caso do homem, a massagem lingam, que é a massagem no pênis. Nesse momento, essa pessoa vai alcançar um hiperorgasmo, que é um orgasmo que se expande para o corpo todo. Mas esse orgasmo só está se expandindo para o corpo todo justamente porque a gente fez a fase 1, que foi o processo de despertar do corpo, tá? E daí, na fase 2, o interessante é a gente ficar até 3 massagens na fase 2 para consolidar esse hiperorgasmo. Ele vai ficando cada vez mais intenso. Depois a gente avança para a fase 3. Na fase 3, no processo de desenvolvimento, a gente retira a sensitive temporariamente e faz a massagem no genital de forma mais prolongada. É 1 hora de massagem no genital. Então, tanto o homem quanto a mulher começa a desenvolver a capacidade de ter múltiplos orgasmos, tá? A mulher a gente já sabe que é capaz de ter múltiplos orgasmos, né? Isso é senso comum, mas o homem, muitas pessoas não sabem, mas ele pode ter até 4 ejaculações. Então, na massagem tântrica, como a massagem está ocorrendo ali no pênis, esse pênis vai ter uma ejaculação e a massagem continua mesmo com o pênis flácido, o que acontece é que esse pênis começa a receber o comando de que a ejaculação não é o fim. Então ele começa a ter uma retomada mais rápida ao ponto de zerar. Ele ejaculou e nem perde a ereção. Com isso ele tem uma segunda ejaculação, uma terceira e até uma quarta.
além da capacidade que o homem desenvolve de ter o orgasmo seco, que é o orgasmo sem ejacular. E isso acontece justamente pela técnica da fase 1, que é a sensitive, que faz com que o orgasmo não fique focado apenas no genital, mas se expanda para o corpo. Então, muitas vezes ele tem a sensação sem a liberação do líquido seminal, que é o orgasmo seco. E na fase 4, a gente vai para a parte interna. Na mulher, o ponto G, para sensibilizar a parte interna da vagina. No homem, o ponto P, a próstata, que é uma zona erógena, sim, do homem. Não tem a ver com orientação sexual, né? Porque ela é estimulada através da região anal. Então, existe muito tabu em relação a isso, porém é uma zona erógena e permite ao homem alcançar maiores níveis de prazer. Porém, é uma zona erógena e permite ao homem alcançar maiores níveis de prazer. Então, essas são as 4 fases da massagem e isso vai desenvolver totalmente o potencial orgástico do corpo. Depois disso, aí sim a pessoa pode fazer uma massagem onde mistura todas as técnicas, que a gente chama de EPS, Experiência da Potência Sensorial, onde a gente não está mais num processo de desenvolvimento da potência. A pessoa já despertou a potência e daí ela tem uma experiência de êxtase, de prazer, né? Como se fosse uma manutenção daquilo que ela conquistou, tá bom? E para você passar pelas 4 fases, quanto tempo que demora? Se a gente parar para pensar, a média são 3 massagens em cada fase, certo? Totalizando 12 massagens. Se a gente fizer uma massagem por semana, seria uma média de 12 semanas. Mas a massagem tântrica, ela precisa ser feita assim, uma vez por semana? A verdade é que não, tá? Então, existe uma sugestão de um prazo mínimo de uma pausa de 3 dias para cada massagem e de um prazo máximo de 15 dias no máximo. Só que isso para uma pessoa que está em desenvolvimento. Depois que desenvolveu, é como se o corpo criasse novas conexões, novas respostas. Então, mesmo que você fique um tempo sem fazer, seu corpo ele já vai responder de uma outra forma, tá? É que nem quando você vai aprender a dirigir. Se você está fazendo uma aula, se você demorar muito para fazer a aula, você vai esquecer o que você aprendeu. Mas se você fizer aula toda semana, você vai aprender. E depois, se você começar a praticar com frequência, vai chegar um momento que o seu corpo entrou num piloto automático. Então, é exatamente isso que acontece. O corpo entra num piloto automático e começa a ter uma nova qualidade de resposta. Então, ele não precisa mais depender de uma massagem tântrica para ter uma experiência de êxtase, de plenitude. Ele começa a ter essas experiências na masturbação, no sexo, porque o corpo se transformou numa potência orgástica, tá? Então, esse processo ele pode durar em média 12 semanas, porém, se a pessoa fizer uma semana sim, uma semana não, de 12 semanas já vão para 24 semanas, ok? Assim como a pessoa também pode fazer a cada 3 dias, ou acontece muito comigo, eu atendo em São Paulo, então tem pessoas que vêm de outros estados para fazer sessão comigo, então tem pessoas de Minas Gerais, de Goiás, tem pessoas de outros estados para fazer a sessão, e daí elas não têm condições de vir toda semana, então como a gente faz? Eu faço alguns pacotes ou eu atendo ela todos os dias durante uma semana, ou eu atendo assim de manhã, uma sessão de manhã e outra à noite, então a gente faz 2 sessões no mesmo dia, e mesmo assim, eu falo que é a terapia intensiva, né? E mesmo assim a pessoa também tem resultado, então tem como acelerar esse processo também, tá? Então tem essas possibilidades, então vamos colocar uma pessoa que faz uma terapia intensiva, 12 sessões, né? Ela poderia fazer em 6 dias, fazendo 2 sessões por dia. Então, poderia ser no mínimo de 6 dias, máximo 24 semanas e uma média de 12 semanas para passar pelas 4 fases do processo de desenvolvimento. Lembrando que essa quantidade, né, de 3 massagens em cada fase é uma média, é uma sugestão. Em casos de disfunções sexuais, muito provável é possível que a gente precise ficar um tempo a mais em alguma das fases para resolver aquela disfunção. Então, dependendo da disfunção, né? Às vezes é uma disfunção que tem a ver com a parte interna da vagina, então vou ter que dar uma ênfase maior na fase 4. Às vezes é uma questão de ejaculação precoce, e a ejaculação precoce a gente trata principalmente com a sensitive, porque espalha a energia e faz com que o pênis se mantenha ereto sem ejacular por um tempo mais adequado.
Então, de repente, eu vou focar na fase 1, na fase 2. Uma pessoa com dificuldade de ereção, de repente, eu vou ficar num tempo maior na fase 3, que é onde eu faço massagem genital por um período prolongado. Então, tudo vai depender também como que tá, né? Se a pessoa não tem nenhuma questão sexual e é só desenvolver a potência, essa é a média. Mas se a pessoa tiver alguma disfunção, algum bloqueio, pode ser que demore um tempinho maior, tá? De qualquer forma, o processo do Tantra, ele é bem rápido. As pessoas costumam ver logo nas primeiras massagens, é uma grande transformação. Eu sempre indico um processo de pelo menos 6 massagens para a pessoa ver o quanto que transforma a forma de sentir. Tanto sentir sensorial, do prazer, do êxtase, quanto sentir emocional. O Tantra, ele contribui muito para questões emocionais, né? Quando eu comecei no Tantra, eu busquei por uma questão sexual para aumentar a minha libido, mas com 2 semanas praticando Tantra, eu saí de um estado de depressão que já duravam 10 anos e nunca mais voltei. Já vão fazer 11 anos em janeiro de 2025, né? Foi em janeiro de 2014, então a gente falta 2 meses aqui para janeiro de 2025, então daqui 2 meses já vão fazer 11 anos que eu saí dessa depressão para nunca mais voltar. Então eu recomendo muito que você possa vivenciar esse êxtase, essa plenitude no seu corpo e transformar tanto a sua vida sexual quanto a sua vida emocional. E se você tem interesse em aprender mais sobre Tantra, eu ensino tudo no meu curso online de Tantra Conexão Orgástica. São videoaulas com todo o passo a passo das técnicas. Você pode tanto aprender para aplicar no parceiro ou na parceira, quanto para aplicar em você. Você pode fazer automassagem. Então, vou deixar o link do meu curso online de Tantra aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!